Olá, terça-feira, 13 de agosto. Hoje nós vamos explicar como deve ser a cirurgia inédita feita pela Unesp de implante de crânio num garoto de 6 anos. A gente conversa ao vivo com um dos membros da equipe responsável pela cirurgia, o cirurgião plástico Aristides Palhares Neto, da Unesp em Botucatu. O implante foi desenvolvido por alunos do curso de design e construído numa impressora 3D. Quem disse que para comer bem é preciso fazer a própria comida? Você vai ver que crescem as opções de marmitarias saudáveis. Uma equipe da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu se prepara para fazer pela primeira vez uma cirurgia de implante de crânio num garotinho de 6 anos. A prótese foi desenvolvida por alunos e professores do curso de design da Unesp aqui em Bauru. Eles usaram a tecnologia de impressão em 3D. O projeto para o implante de crânio foi realizado pela equipe do Centro Avançado de Desenvolvimento de Produtos, o CADEP. O modelo vai ser usado em um paciente de 6 anos de idade que sofreu um acidente e hoje vive com uma falha no tecido ósseo da cabeça. 3 alunos bolsistas participaram do projeto, sob a orientação do professor Osmar Vicente Rodrigues, coordenador do CADEP. A Lívia foi a responsável por criar uma imagem em 3 dimensões do crânio do paciente, tendo como base apenas uma tomografia computadorizada. A gente usou um software 3D que ele transforma as imagens num modelo 3D do crânio da pessoa. Daí, a partir daquilo, eu passei para um outro software e trabalhei no espaço que estava aberto para completar ele, espelhando a outra parte do crânio, para manter uma simetria. Eu nunca tinha lidado com partes do corpo humano, eu só tinha feito produtos, outras coisas assim que o design trabalha mais. Então, para mim, foi muito diferente, porque é uma coisa muito mais orgânica, muito mais... que você tem que tomar muito mais cuidado, né? Com a projeção pronta no computador, o próximo passo é enviar para a impressora 3D. O resultado final é uma prótese que se encaixa com precisão na fratura do crânio. Esse modelo, como a Lívia falou, a gente gerou o implante e depois disso teve um meio termo que a gente imprimiu a peça em 3D no material de gesso, tipo um pó. Para que isso? Para a equipe médica ver, constatar que juntando, que encaixa, se realmente tem a mesma espessura, se é realmente aquilo que eles estavam procurando. Então, eu usinei a peça final, o implante final, que no caso é em acrílico, que, segundo a equipe médica, tem todas as propriedades mecânicas e não sofre uma rejeição do corpo. Então, eu usinei e agora a gente torcer para que dê tudo certo. A peça final em acrílico já está nas mãos dos médicos que vão realizar a cirurgia no Hospital das Clínicas da Unesp. A expectativa é de recuperar a forma e a aparência originais do crânio, além de oferecer proteção aos órgãos internos. Essa é a primeira vez que o CADEP realiza um projeto para a medicina, mas a equipe já está trabalhando em um segundo implante. O objetivo é atender as mais de 50 pessoas que estão na fila de espera por esse tipo de cirurgia. Cada caso que chega no laboratório, né, quer dizer, seja ele industrial, seja ele de pesquisa, fazem parte da rotina do CADEP, né, quer dizer, do laboratório. Mas eu acho que o que diferencia mesmo um trabalho dessa envergadura, né, é, como eu disse, é a atuação direta junto ao usuário. Na maioria dos casos também ele vai ser, vamos dizer assim, o apoio, né, quer dizer, para uma produção seriada, né, uma produção em massa. Então, sem contar que tem um apelo muito grande aqui, né, quer dizer, que é mudar a vida das pessoas para melhor, né, é trazê-las de volta, por exemplo, nesse caso do menino, por exemplo, trazê-lo de volta para o convívio social de uma maneira plena. O desenvolvimento de próteses é apenas uma das possibilidades para o uso da impressão em 3D. Independentemente do objeto criado, para essa equipe o que conta mesmo é a chance de fazer algo para ajudar a quem precisa. Foi uma surpresa quando o doutor veio procurar a gente, todo mundo ficou muito animado aqui no projeto de poder trabalhar com isso. E é muito bom, né, saber que a gente está fazendo alguma coisa pro próximo. O designer, a gente faz cadeira, mesa, a gente costuma fazer essas coisas. Aí a gente saiu dessa bolha do design, que a gente foi ajudar uma pessoa realmente, fazendo o bem para ela. O paciente deve receber a prótese no dia 2 de setembro. Ainda hoje nós vamos conversar ao vivo com o cirurgião plástico Aristides Palhares Neto, da Unesp em Botucatu, que vai participar da cirurgia.
Começa neste sábado a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar quase 20 mil crianças em Bauru. Quem tem mais informações é a repórter Kátia Vanzini. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil começa neste sábado, dia 15 de agosto, e vai até o próximo dia 31. Eu vou conversar com a Maíra Foloni, que é responsável pelo setor. Quais as crianças que são atendidas nessa campanha? A campanha contra a poliomielite e atualização de cadernetas vacinais terão início agora, no dia 15 de agosto, As unidades estarão abertas neste sábado, especificamente para a campanha, E todas as crianças de 0 a menores de 5 anos devem comparecer. A criança que não está, então, com a sua carteirinha de vacinação em dia também pode aproveitar para atualizar nessa campanha. Sim, essa é uma campanha especialmente para a vacina da polio, que são para crianças que estão com a caderneta em dia, e as crianças que estão em atraso, a gente vai buscar esses faltosos e atualizar a caderneta delas. Se o pai e a mãe perder a oportunidade de fazer a vacina neste dia 15, tem até o dia 31 de agosto. Em quais dias e quais horários que eles podem procurar as unidades? Todas as unidades de saúde estarão abertas de segunda a sexta-feira. Os horários variam um pouco, mas a maioria delas é das 8 às 4 da tarde. Mas a gente pede para os pais comparecerem, especialmente nesse sábado, para evitar filas depois durante a semana. Tem alguma contraindicação da vacina? A vacina, existe a contraindicação se a criança já apresentou a reação anafilática, que é aquela alergia grave, em doses anteriores. Então, muitas vezes a gente vai contraindicar sim. Ou se a criança está em tratamento com químio, rádio, ou doses elevadas de corticoide, nós vamos avaliar caso a caso. Isso talvez seja contraindicado sim. Okay. Agradeço pelas informações. Os endereços das unidades de saúde você pode ter acesso no site da Prefeitura de Bauru. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. E no próximo bloco, o assunto é alimentação saudável para quem vive na correria. Para quem não tem tempo de cozinhar, pegar marmita é uma saída rápida e com ótimo custo-benefício. O problema é que a maioria abusa dos carboidratos e das frituras. Mas vem crescendo uma tendência que interessa tanto para quem quer investir no negócio, quanto para você que busca se alimentar melhor. São as marmitarias saudáveis. Há 5 meses, o João Paulo e o sócio Matheus decidiram investir em uma marmitaria diferente, ou melhor, mais saudável que as convencionais. É que aqui, cada item que entra no cardápio é pensado a partir do valor nutricional e servido na proporção ideal para compor um prato balanceado. A gente tenta servir coisas gostosas que são saudáveis. Não é aquela coisa de dieta batida, sabe? Não é só o frango com a batata doce. Nós temos frango recheado, nós temos um estrogonofe e sempre dentro dos valores nutritivos passados pela nossa nutricionista. O cuidado não fica só no tipo de alimento e na quantidade a ser servida. O modo de preparo das refeições também segue à risca as orientações da nutricionista. Nós temos as ideias, conversamos com ela, aí ela passa as bases para a gente, Então, por exemplo, vocês podem usar tanto de sal, vocês podem pegar tais ervas para compensar no sabor do alimento e tudo mais. É um trabalho bem de equipe mesmo. Diariamente, eles entregam cerca de 20 marmitas e os preços variam entre R$11 e R$21. O negócio, que surgiu de uma necessidade dos próprios donos em se alimentar de forma mais saudável, agora vem tendo uma resposta positiva dos clientes. Eu acho que a preocupação dos clientes em comer bem, comer melhor, está aumentando muito. Então, desde que a gente abriu aqui, muitas pessoas vieram conversar com a gente, perguntando quais eram as nossas opções. E que se eles experimentam e gostam, com certeza eles estão ficando. Temos muitos clientes já, assim, que seguem a gente desde março. Qual que é a expectativa a partir de agora? Sempre crescer de forma saudável. Essa também é a expectativa do Fernando. Ele é gastrônomo e entrou no ramo de comidas saudáveis no início do ano. No momento, o restaurante não é aberto ao público. Fernando prepara as refeições de atletas de uma equipe de polo aquático da cidade. Eu decidi entrar nesse ramo das comidas saudáveis, fit, acho que pela necessidade que a gente está tendo hoje em dia de estar comendo uma comida saudável, mais bem elaborada, com um cardápio diversificado, não só aquilo que a gente encontra todo dia, que é aquela salada chata do cotidiano, uma coisa também mais saborosa, com
ingredientes bem diversificados e ingredientes da nossa terra principalmente, né? Na cozinha dele, só alimentos frescos e temperos naturais. Nada industrializado, ainda a gente tem bastante coisa orgânica, então o que der para ser bem fresquinho vai ser com certeza, e o que tiver de diferente aí no mercado a gente está tentando pegar também com preço bem acessível, porque não é que é fit que tem que ser caro. Em média, são preparadas 35 refeições como essa por dia, a um preço de R$ 14,00. O que o Fernando espera agora é poder levar a alimentação saudável para um número maior de pessoas. Precisa ser uma tendência, né? Tem que ser uma tendência, senão não vai ter jeito. Aí a gente não sabe o que é o valor na comida se a gente não ir atrás e mostrar isso aí pro pessoal. A gente come muita coisa, o preço muito alto aí que não deixa o nosso corpo nem um pouco satisfeito. O erro de muitas marmitas, segundo essa nutricionista, está na grande quantidade de carboidratos e pouca opção de legumes e saladas. Por isso, ela dá uma dica simples para saber reconhecer se um prato é equilibrado. Se eu não tiver 2 tipos de carboidrato, é um ponto a se ressaltar. Eu não tenho um arroz com um macarrão, um arroz com uma batata. Se eu tenho 1 ou 2 legumes cozidos, eu também tenho uma salada à parte crua. E seria interessante com uma sobremesa que não tenha acréscimo de açúcar, né? Seria uma fruta, ou até mesmo uma fruta assada com canela, agora no inverno. Seria uma boa opção. Para quem não sabe como o alimento foi preparado, prestar atenção em alguns detalhes na hora da refeição pode fazer toda a diferença. O acréscimo de óleo e de sal hoje na população brasileira é de alto consumo. Isso se tornou um hábito, então é interessante a gente observar se não fica até resíduo na boca quando você está se alimentando, no fundo do prato, que isso vai acarretar problema cardiovascular, com certeza, pressão arterial e tudo mais. Para não ter nenhuma dúvida de como ganhar qualidade de vida por meio da alimentação, a Jennifer dá um último recado. A ingestão diária de fibras através de alimentos integrais, o consumo de frutas, castanhas, que são as oleaginosas, e buscar sempre o natural. Nós costumamos dizer que um alimento saudável é aquele que você pega direto da natureza. Então, quanto menos produtos industrializados você tiver na sua rotina, melhor. Das características do inverno bauruense, a gente só tem mesmo a estiagem, já que as temperaturas continuam elevadas. Veja os detalhes no mapa. O estado de São Paulo segue sem previsão de chuvas até o fim de semana, pelo menos. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 32%. Os ventos sopram fracos, a 6 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 14 graus e agora à tarde a temperatura subiu para 28. Amanhã, os termômetros devem variar entre 17 e 27 graus. Depois do intervalo, nós vamos voltar a falar sobre a cirurgia de implante de crânio que uma equipe da Unesp em Botucatu vai fazer num garoto de 6 anos. Vamos receber o médico responsável pelo procedimento, o cirurgião plástico Aristides Palhares Neto. Voltamos já já. Voltamos para falar da cirurgia do garotinho que vai receber uma prótese no crânio, feita em impressora 3D. Recebemos o professor da Unesp em Botucatu, que faz parte da equipe responsável pelo procedimento, é o cirurgião plástico Aristides Palhares Neto. Doutor Aristides, muito obrigada por sua presença. Prazer é meu. Aqui nós temos, o doutor trouxe o modelo, não é? Exatamente. O modelo que foi usado pela equipe aqui, né, dos alunos e professores que fizeram, né, a prótese, professor. Qual que é o principal desafio de fazer uma cirurgia nesses moldes? Como você pode ver por esse modelo que está na sua mão, esse aqui é o tamanho da falha, do defeito ósseo na cabeça desse garotinho. Esse é o nosso principal desafio. Como é que nós conseguiríamos com tecido suficiente para cobrir toda essa falha? E imagine que uma criança nessas condições tem muita limitação. Não pode participar das suas atividades diárias, não pode ir à quadra, praticar esportes. Então, é isso que nós estamos tentando resolver, dar condições para ele voltar às suas atividades. E essa ideia, professor, de fazer uma prótese de acrílico, ela veio de onde? Já foi feita uma cirurgia usando esse material? Pela Unesp é a primeira vez? Dessa forma, é a primeira vez que se faz. O acrílico foi escolhido porque é um material que se usa muito em medicina. Ele é usado em várias áreas
em várias formas, para várias finalidades. E é um material que a gente sabe que, uma vez implantado nos tecidos, ele é bem recebido, ele não forma uma reação, não causa uma inflamação nos tecidos. Então, por isso, nós escolhemos o acrílico. Esse daqui é o molde, tem então o formato da prótese, né? Esse aqui é a prótese que foi desenhada no computador, como vocês puderam ver na matéria, e que cobre exatamente o defeito. Então, esse aqui foi feito em gesso ainda, mas a que foi usinada em acrílico já está pronta, vai ser preparada, esterilizada para ser implantada brevemente. Como que se deu essa parceria, professor? O pedido veio de você, para que o pessoal aqui fizesse nessa impressora 3D. Isso. Inicialmente, o professor Osmar nos procurou com a ideia de um laboratório que pudesse fazer materiais a partir de imagens tridimensionais. Nós colaboramos com ele nesse momento e depois que o laboratório estava funcionando, nós contatamos o professor e trouxemos 2 casos para que eles pudessem avaliar. Desses 2 casos, o primeiro a estar pronto é esse, que brevemente estará operado. Inclusive, nós vimos na reportagem que eles já estão trabalhando no segundo caso. Exatamente. Que seria um caso até mais complexo do que esse, professor? Sim, um comprometimento maior. O segundo caso é de um adulto que teve um trauma maior, que tem alterações tanto da face quanto do crânio. Ele vai precisar de uma reconstrução da parte lateral da órbita, desse osso que se chama osso zigomático, e também do crânio, na região do frontal, do parietal e do temporal. Nós citamos que tem uma fila de espera de 50 pacientes para passar por um procedimento desse tipo. Qual que é a principal causa desses problemas, professor, que comprometem parte do crânio? A grande causa são os traumas. São pacientes que estão envolvidos em acidentes automobilísticos, em acidentes de moto, pacientes que sofreram ejeção do veículo por não estar usando o cinto de segurança e tiveram grandes traumas e acabaram evoluindo com complicações, com processos infecciosos, e isso leva à perda óssea. E eles acabam com grandes áreas de perda óssea, e essa técnica vai permitir uma cirurgia relativamente simples para tratar de um defeito muito complexo e muito difícil. No caso desse garotinho de 6 anos que vai receber a prótese nesse modelo e tamanho, o que aconteceu com ele? Ele, aos 2 anos de idade, caiu de uma laje, numa altura de aproximadamente 3 metros, e de cabeça no chão. Foi internado numa UTI, correu o risco sério de perder a vida e, ao longo do tempo, teve várias complicações, entre elas as infecções, que acabou resultando nesse defeito que você está vendo no modelo na sua mão. A cirurgia vai ser no dia 2 de setembro. E depois, como deve ser esse acompanhamento pós-cirúrgico? A principal preocupação é com uma possível reação ao material? A gente tem confiança que não vai haver reação ao material. A principal preocupação são as infecções. Então, o primeiro cuidado é garantir que todos os aspectos da cirurgia garantam que a gente não vai ter infecção. Isso é difícil porque a pele é uma pele que já sofreu trauma várias vezes, que já não tem a mesma qualidade de uma pele normal. Mas todos os cuidados que nós podemos vão ser tomados. Além disso, nós temos preocupação que ele se recupere de uma forma normal. Então, ele vai passar por um período de observação, ainda sem atividades físicas, e depois, à medida que a gente for ganhando confiança nos resultados, ele vai sendo liberado para uma vida normal. Ele tem 6 anos ainda. É possível que o crânio dele continue a crescer e essa prótese tenha que ser trocada no futuro? Essa é uma preocupação. A gente sabe que o crescimento do crânio se dá inicialmente pelo crescimento de cada osso que compõe o crânio. E isso levaria a uma soltura da prótese. Mas na idade dele, a nossa expectativa é que o crescimento se dê mais pelo aumento da espessura do crânio. E aí a prótese não se soltaria. De qualquer forma, a família já está informada dessa possibilidade e, se for necessário no futuro, nós podemos inclusive trocar essa prótese por uma que se adeque melhor. Aí já numa idade que esse problema deixe de existir. É uma cirurgia complexa ou é uma cirurgia simples? Olha, do ponto de vista de técnica cirúrgica, para nós que temos um treinamento adequado, é uma cirurgia relativamente simples. Mas é uma cirurgia simples para tratar de um defeito complexo de uma forma, sem dúvida, bastante elegante. E com certeza, como o senhor já mencionou, para trazer qualidade de vida para essa criança. Sem dúvida. Para que ele possa correr, jogar bola. Isso é uma criança normal, como qualquer outra. Tá certo, doutor. Boa sorte na cirurgia. A gente deve acompanhar e trazer essa história mais vezes aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado. É isso por hoje. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!